entendeu? E leva, entendeu? Ao paraíso, entendeu? Escuta só o que eu estou dizendo. Peraí, Então, nesta peraí. época, ah, Aí é nesta outra coisa. época, poderia ser que, digamos que, porque o que que acontece? Presta atenção, eu sei que a doutrina espírita, ela usa essa questão aí, entendeu, dessa passagem. Umas passagens dizem que a Bíblia não serve, porque é distorcido, porque está errado, mas agora, Mas é quando é para óbvio que é, puxar o assado, quando é é para puxar o óbvio. assado, não, quando é para puxar o assado para abraço de vocês, aí essa passagem serve. Mas vamos lá, eu já li Não esta é que, mesma pastor, porção. não é essa a questão. O problema não é que é para puxar a brasa para o nosso assado. O problema é que a Bíblia contraria o que vocês pregam, que não acreditam em reencarnação, que não acreditam que os espíritos desencarnados podem Sim, irmão, trabalhar mas em terras. nessa época, nessa época, tá? Quem estava na administração da, digamos assim, desse compartimento, que era o seio de Abraão e o Hades, era o diabo, entendeu? Era o diabo, entendeu? Nessa época aqui, e depois que Cristo morre na cruz, tu sabe muito bem, entendeu? O que que aconteceu, tá? Cristo desceu nos lugares baixos, pregou aos espíritos, veja bem, e 1 anunciou-se. Pedro 3,19. 1 Pedro 3,19. 20. Tá, o que Tá? está escrito lá? Tá escrito bem assim, ó, que Jesus desceu lá, pregou para os espíritos que eram da época dos diluvianos, tá? Que foram aqueles que não quiseram se converter quando Noé estava construindo a arca. E aí já bota em contraponto a questão de Hebreus, que fala que o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso o juízo. Se é verdade o que está escrito em Hebreus, por que, que Jesus tinha que descer lá para pregar para os pré-diluvianos? Não, ele não foi salvar ninguém, irmão. Ele foi anunciar ele como Messias para os salvos, aqueles que tinham Não, morrido em justiça. salvos estavam no inferno, então, pastor. Sim. É meio contraditório isso, né, pastor? Não, mas Se é é o que está só escrito. morrer salvo e ir para o inferno. Como assim morrer salvo para o inferno? Não, Se eu se as acabei de pessoas falar estavam para ti que tinha salvas uma por crer, divisão, elas irmão. Tinha uma divisão. Tinha o seio de Abraão, que tu conhece muito bem, entendeu? E tinha o Hades. Para o seio de Abraão iam os justos, e para o Hades iam os injustos. e Deus desceu lá no Hades para pregar para eles. Não, desceu Quando ele. lá no seio de Abraão, para Não, anunciar para os justos. ó. A Bíblia vai dizer. Porque esse Que aqui, irmão, aqui, ó, ó só, no qual também pregou os espíritos de prisão, não tá falando que é espírito de seres humanos, irmão. Ó, tá, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Tá, é o povo antediluviano, concordo contigo, tá? No qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não no despojamento da imundice da carne, e aí vai. O ponto central é essa parte que tu falou aí, que ele pregou para os tá. espíritos Os caras antediluvianos. pregaram. Jesus pregou para os diluvianos para quê? Se eles já tinham ouvido falar da pregação e não quiserem acreditar na palavra de Noé. Contrapõe a Hebreus que fala que o homem está destinado a morrer uma só vez. Entendeu, pastor? Esses são pontos que divergem as doutrinas cristãs quando se trata de reencarnação, quando se trata de mortos poderem trabalhar aqui com os encarnados, tá, pastor? Então são esses pontos que fazem a gente ver, ó. A gente já viu que Samuel, entendeu? Subiu para falar com a feiticeira e com Saul, coisa que em algum momento a gente discordava, tá? A gente está vendo aqui que Jesus está pregando para alguém que já tinha sido pregado antes, que não quis se converter, que já mostra que mesmo que a pessoa não tenha se convertido e morreu, ela ainda vai poder ter chance de salvação, que é o que a gente assimila com os Exus, com as pombagiras, que quando morreram e eles não ouviram falar de Jesus, ou podem até ter sido catequizados, eles ainda tiveram outra oportunidade de passar pelo umbral, de passar por uma nova reforma Tá espiritual bom? para alcançar uma luz e vir trabalhar como Exus. Então, existe essa possibilidade, porque a Bíblia está nos mostrando que existe essa possibilidade. E se existe essa possibilidade, pode ser até abominável para o Deus dos cristãos, para o Deus dos hebreus. Mas ela existe, entendeu? E ela não é o diabo, e ela não é os demônios. Quem trabalha com os demônios são os luciferianos, são os satanistas, que trabalham com Baal, com Mamon, com Asmodeus, com Lilith.
Tá, pastor? Esses aí trabalham com os demônios, que pode ser que sejam anjos caídos em algumas vertentes, outras vão dizer que não, mas são tudo criaturas feitas por Deus. Acredito, claro, que assim como existem divindades maiores, existem as entidades que trabalham sobre aquelas energias, entidades que trabalham sobre as energias mais trevosas dos daimons, entidades que trabalham sobre as energias mais purificadas e santas como as dos orixás. Entendeu, pastor? Essa é a minha visão. Ah, essa é a tua Essa... visão, mas não é a minha visão. E eu, Não, pergun tudo bem. É eu pastor, né? Se pergunto. o Não, senhor já eu, tivesse dado a sua visão agora, eu já tinha ganhado mais uma alma para Exu. Mas o senhor ainda não olha mudou. só, não, a minha visão ela é aquilo que nós conversamos antes, entendeu? A minha visão a minha fé é inegociável, inabalável, entendeu? Eu conheço outro lado e eu não abro mão das minhas convicções, entendeu? O que a gente está aqui, ô Paulo, é discutindo só uma questão de transliteração, entendeu? Eu tenho outras Não, não. Bíblias aqui que fala diferente, tá? Não, mas eu estou trabalhando com uma Bíblia aqui que fala mais perto do original do hebraico.